Olá, aqui é o Thiago e nesse vídeo a gente vai falar sobre métricas que são importantes para pequenas e médias empresas como a sua. Então, nesse vídeo eu não vou ficar mostrando como que a gente calcula métricas, mas sim como que a gente pode usá-las para conhecer muito mais sobre o negócio e a partir daí tomar decisões mais acertadas sobre o que fazer nos próximos semanas ou meses com a sua empresa. Mas antes da gente entrar em métricas, a gente precisa conhecer um pouco sobre os estágios da empresa. Então, cada empresa, dependendo do estágio que ela está, vai ter uma necessidade diferente de métricas. Então, você já deve ter visto esse nosso gráfico que divide as empresas em três tipos. Empresas que ainda não têm receita, empresas com receita. Com menos de 3 anos, é essa daqui, e receita há mais de 3 anos. Essas quebras são importantes porque uma empresa que ainda não tem receita, como essas daqui, ou esse tipo de empresa aqui, ela tem métricas diferentes para serem acompanhadas. Então, a nossa ideia é que depois que uma empresa entra em operação, ela passa a faturar e ela tem fases diferentes. A fase que ela está sendo lançada, ela está tracionando, ganhando um pouco mais de tração no mercado e escalando. A partir do momento que ela passa a ter mais de 3 anos de idade, a gente pode dizer que a empresa está ou em expansão, ou em estabilidade, ou em declínio. Então, a gente está falando nesse momento, nesse nosso modelinho aqui, sobre esses dois tipos de empresa. A gente tem um outro vídeo aí do nosso trabalho de métricas com empresas que a gente fala um pouco mais sobre essas fases das empresas. Aqui a gente só está passando uma visão geral. Então vamos lá. Que indicadores a gente olha? Né? O que a gente pode trabalhar? Como você sabe, o nosso livro base é esse aqui, Indicadores Chaves de Performance, que trabalha 6 grandes tipos de métricas. A gente vai focar nesse nosso bate-papo aqui em 2 deles, que são as métricas de marketing e vendas e as métricas financeiras. A partir daí, a gente vai conhecer vários números importantes que são acompanhados por empresas e até investidores. Um parênteses, se você está ouvindo aí o mercado de investimento, etc., saiba que esses indicadores aqui são indicadores que os investidores costumam pedir para conhecer. Então, se você vai estar conversando com alguém, se você vai pensar em até captar dinheiro de algum sócio, por exemplo, saiba que ela vai querer saber essas perguntas aqui. E se não souber, fica atento, porque isso aqui é chave hoje em dia. Então, a gente está falando de custo de aquisição de clientes, quanto custa captar um cliente, custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado, que é o custo que você vai ter para, por exemplo, produzir o que você entrega, seja um serviço ou seja um produto, ticket médio, conversão de vendas, despesas por tipo, inadimplência e perdas. Nesse nosso vídeo, a gente não vai destrinchar cada um desses materiais agora, cada um desses itens. Eu vou mostrar para vocês de forma visual, entretanto, como que a gente acompanha isso e como que a gente pode usar isso a favor do negócio. Então vamos lá ver um dia normal de um negócio. Isso aqui é muito simples, gente. A gente precisa começar simples e a gente vai deixando ele um pouquinho mais complicadinho, mas de um jeito ainda assim fácil. Olha aqui o dia normal de uma empresa. A gente tem as entradas, que são entradas, tudo que entrou no negócio num certo dia. Por exemplo, você vendeu 100, que seja 100 reais, é um dia que é 100%, 100 mil, que seja. E tem saídas. Você pode ter perdido 100 aqui, ou 80, ou 50, enfim. Isso aqui é o resumo de um dia de um negócio. Acontece que, na realidade, o dia normal, ele começa cedo. Ele começa às 8 da manhã, 9 da manhã, 5 da manhã, 10 da manhã, dependendo do horário que você trabalha, e termina à tarde, ou melhor dizendo, mais tarde, 8 da noite, 10, 6 da tarde, enfim. O dia normal, ele não é simples assim. O dia normal ele é uma quebra, ele tem as saídas, então, por exemplo, você de manhã teve um gasto da energia elétrica, que você nem sabe, foi cobrado no seu débito automático, você pagou. A partir daí, imagina que você comprou um computador nesse dia. Eu estou dando exemplos aqui gerais. Dependendo do que você tem para o seu negócio, um dia normal é outro, mas acompanhe meu raciocínio aqui. Aí você tem as despesas do dia, tudo que sai num dia específico. Uma tarifa bancária, a despesa de um contador, lá no horário do almoço você foi lá e pagou seu contador, um fornecedor de matéria-prima, se você vende produto ou se você vende serviço, o aluguel de um espaço que você fez um evento, enfim. Hospedagem de site, uma agência ou freelance para marketing ou um anúncio do Instagram que você está fazendo. Isso aqui é um dia normal. Então, olha só, nesse exemplo simples, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saídas de dinheiro em um dia normal.
Um seu dia normal pode ter mais, pode ter menos, enfim, mas isso acontece. E você tem que, além de controlar essas saídas, você tem que trabalhar e fazer as vendas, né? Cuidar de processos, atendimento, contratação e 1 milhão de outras coisas. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Vamos falar agora da coisa boa, das entradas, tudo que entra, né? Então, a gente tem vendas, começou o dia, você fez uma venda, uma venda que parecia que seria feita e não fez. É importante a gente pensar nessa questão de conversão, já vamos entrar nesse detalhe. Poxa, como assim, Thiago, uma venda que eu achei que fosse ser feita e não fez? Você tem pessoas que entram na sua loja, pessoas que te ligam, pedem orçamento, ou pessoas que entram no seu site e não compram nada. Então não foi uma venda, foi uma quase venda. A gente vai falar disso já já. E aí você teve uma venda maior, enfim, várias vendas durante o dia, dependendo se o seu negócio é de um valor menor e você faz várias vendas, ou se o seu negócio é de valor maior, por exemplo, um projeto de consultoria, e você realmente fecha uma vez por dia uma venda, ou uma vez por semana, dependendo do seu ticket, dependendo do seu valor médio de venda, você vai ter mais ou menos quantidade de vendas ao longo do dia. Então, esses exemplos aqui, esses rachuradinhos aqui, esses em pontos, a gente está falando de vendas que não foram feitas. Conversão de vendas, por exemplo, alguma coisa que você achava que fosse acontecer e não aconteceu. Então, presta atenção aqui porque a gente tem duas coisas importantes. A gente tem embaixo saídas de dinheiro do seu negócio, seja para pagar custos de operação, custos gerais, por exemplo, eu gasto com energia, o computador, a tarifa bancária, por exemplo, são coisas gerais, despesas financeiras, ou coisas como, por exemplo, que vão somar na sua produção do produto, no gasto do seu produto. Então você tem aqui um gasto de matéria-prima. Esse custo aqui é diferente desse daqui, a gente vai falar disso já já. Ou ainda, a gente pode falar de gastos com vendas. Então, esses dois gastos aqui de agência, de marketing, ou um anúncio que você fez, eles são diferentes, eles têm que ser olhados de maneira diferente de gastos do dia a dia. Vamos falar isso já já. Aqui em cima, nas receitas, a gente tem que levar em conta que existem vendas de valores diferentes e existem vendas que não foram feitas. Então, ela não está toda preenchida essa informação aqui, ela está vazia. Por quê? Porque foi uma venda que não foi feita. Quando a gente fala de métricas, a gente precisa ter primeiro essa visão geral de que existem números que saem, números que entram, e que a gente vai ter que organizar esses números para conseguir entender melhor sobre o nosso negócio. E é simples, gente. Só que assim, antes de chegar no simples, a gente precisa dar uma ampliada aí no raciocínio nosso para chegar nesse simples. Então, olha comigo que, na realidade, um mês de uma empresa, o fechamento mensal de uma empresa, eles são vários dias somados. Então aqui a gente tem um dia, outro dia, mais um, ou seja, 30 dias, nesse exemplo, são 30 dias de coisas que a gente vai olhar para acompanhar esse mês e saber como é que ele está indo. Então, já deve ter falado assim, nossa, Thiago, mas todo esse trabalho? Sim, só que você não vai ficar fazendo isso toda hora, durante todos os dias. Você tem o que se chama de fechamento mensal. Então, nesse fechamento mensal, a gente vai ter o total de saídas do mês e o total de entradas do mês, que na realidade é a soma do que saiu todos os dias, a soma do que entrou todos os dias, você tem esse número. Então, o que a gente tem para acompanhar nisso aqui? No total de entradas, tudo que entrou, e aqui é uma conta simples, e aí eu convido você também a deixar isso simples por enquanto. 100, entrou R$100, ou um dia normal seu, você vendeu 100 coisas. Acontece que nesse dia, você teve negócios que não foram fechados. Com esse número, a gente precisa criar um indicador chamado percentual de conversão de vendas, por exemplo. Isso aqui faz parte de uma coisa chamada funil comercial. Então, o que é um funil comercial? Um funil comercial é do ponto de vista de uma coisa que começa mais ampla e reduz. Então, imagina que você tem 100 pessoas que entram em contato com você. Eu estou usando a base 100 só para ficar mais fácil. 100 pessoas que entram em contato com você, mas na realidade você vende 5, isso dá 5% de conversão de vendas. Atenção, o funil tem várias etapas. Eu estou simplificando aqui a ideia para vocês. Em resumo, é negócios que não foram fechados.
em qual qualidade, em qual etapa eles não foram fechados, isso é uma outra conversa. Por enquanto a gente precisa saber que tem negócios que não foram fechados. E com isso a gente criou um indicador de conversão de vendas. Outro indicador importante que a gente tem que prestar atenção é o indicador de inadimplência. Ou seja, você até fez a venda, você disparou o produto, o cliente assinou um contrato, você enviou a mercadoria ou até prestou o serviço, isso foi uma vendinha, foi algo feito, foi uma venda feita. Só que você não recebeu esse dinheiro. Então, isso é o que se chama de inadimplência. Então, a gente tem que olhar também separado. Olha que interessante aqui. Só com a questão das vendas do mês, a gente tem um indicador de conversão de vendas e de inadimplência. Só que no próprio número de entradas mensais, a gente consegue calcular ainda uma série de indicadores, como por exemplo, quantos clientes eu vendi, qual que é o meu ticket médio, qual o meu indicador de recompras, como que foi a variação das minhas vendas, entre muitos outros. Então, o que parece simplesmente um número de entrada de dinheiro, entrou 100 dinheiros hoje, eu preciso observar esses indicadores aqui, porque ao observar esses indicadores, eu consigo olhar e dizer se eu estou indo melhor, se eu estou indo pior, se eu preciso me preocupar muito, me preocupar pouco e, talvez mais importante, aonde eu vou colocar a energia do meu dia a dia. Trabalhar, como vocês sabem, dá muito trabalho e a gente tem uma série de coisas para fazer. Então imagina que eu pergunto para você, sem olhar o seu número, o número do seu negócio e pergunto, você precisa melhorar a sua conversão de vendas, a quantidade de clientes que você recebe, ou aumentar a compra média por clientes? Ou talvez aumentar o índice de recompra, que são aqueles clientes que retornam. Ou entender como é que está a variação do seu negócio. Ou cuidar mais do percentual de inadimplência. Você pode argumentar para mim, Thiago, eu quero trabalhar todos esses. Eu também quero, só que a gente não consegue trabalhar todos eles ao mesmo tempo. Isso é super normal, pessoal. Isso é super comum, a gente ter uma série de indicadores e a partir daí a gente escolher qual a gente vai atuar, trabalhou ele, levou até um certo nível, eu estou confortável, vou para o próximo e para o próximo. Isso é super comum. Repara que eu não mostrei ainda nenhum número para vocês. Eu estou falando só da visão geral do que são indicadores e métricas de pequenas e médias empresas. Agora a gente falou de entradas, certo? A gente está falando desse número aqui. Vamos falar um pouquinho das saídas, tudo que sai do seu negócio. Você pode argumentar para mim também, Thiago, saída é tudo que saiu da minha conta bancária e acabou. Isso é um jeito ok de ver, é uma coisa que a gente precisa ter noção, só que a gente precisa dividir o total de saídas em tipos diferentes. Por quê? O valor que você gasta com aluguel, por exemplo, ele tem que ser olhado diferentemente do valor que você gasta com anúncios na internet, por exemplo. Por quê? Se você gastar mais com aluguel, é diferente se você gastar mais com anúncios. Você pode falar para mim, poxa, Thiago, é óbvio. Eu concordo que é óbvio, por isso que a gente está começando pelo óbvio. Então, vamos dividir os tipos de despesas em 5, que são esses daqui. O primeiro deles é a despesa de marketing e vendas. Como o próprio nome diz, é aquela despesa que vai ser usada para atrair mais clientes, para você vender mais. Eu tenho acompanhado dezenas e dezenas de negócios, pessoal. Eu vou contar uma coisa para vocês. É muito comum, quando eu faço esse trabalho de métricas com as empresas, a gente tabula, a gente organiza as informações e eu mostro um relatório, assim como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e as pessoas olham o número de gasto com marketing e vendas e elas acham que tá bom porque elas estão gastando pouco. Nossa, eu não gastei nada esse mês com marketing e vendas. Aí eu te pergunto, você tem um negócio, você gostaria de atrair mais clientes? Sim. Então você precisa gastar com marketing e vendas. Não é legal quanto menos melhor. Claro que a partir do momento que você começa a gastar uma quantidade legal de dinheiro, você vai otimizar, você vai deixar melhor o seu negócio, mais próximo ao que você quer de gasto. Mas não é legal, vou gastar pouquíssimo. Porque se você gasta pouquíssimo, não entra cliente, você não vende, não tem indicadores de métricas, aí acabou, indicadores e metas, enfim, e acabou o seu negócio. A gente não quer isso, a gente quer negócio. Então vamos ver um outro indicador de gastos com produtos ou serviços. Então, esse gasto com produto ou serviço é tudo o que você gasta, como o próprio nome diz, para produzir o que você vende. Então, se você vende
alimentação, quanto é que custou a matéria-prima? Se você entrega serviços, quanto é que custou aquela hora de treinamento que você ministrou? Ou se você é um advogado, quanto é que custou aquela entrega? Ou se você é uma oficina, quanto é que custou a máquina para medir a temperatura, enfim, seja o que você faz. Esse número é importante porque a gente vai saber quanto é que sobra, por exemplo, de dinheiro. Se eu vendo um produto que você me paga R$100, quanto é que eu estou gastando para te entregar? 80, 90, 50? A partir daí a gente vai ter que abater os números e conseguir chegar num número que a gente enxergue e fale, nossa, eu estou gastando muito com isso, muito com aquilo, eu vou dividir o dinheiro aqui, eu vou gastar mais lá. Enfim, outro gasto que a gente tem é o que nós chamamos de despesas gerais e administrativas. Como o próprio nome diz, são despesas gerais para o negócio rodar. Eu dei um exemplo para vocês. O computador. Eu gastei com computador uma vez. Eu gastei com aluguel. Eu gastei com energia elétrica. Eu gastei com advogado, contador. São despesinhas que, na minha experiência, elas são as maiores em número de quantidade. Então, você vai ter o software, a hospedagem do seu site, você vai ter o software, o Office, Microsoft Office, por exemplo, o antivírus, enfim, papelaria, são várias linhas que você precisa controlar. E no caso, no nosso método aqui, e é uma coisa que a gente está usando já baseado em outras práticas, a gente não inventou isso aqui, a gente só está organizando para te apresentar, essa é uma despesa que acontece, a gente também precisa acompanhar para entender. Uma atenção, já dou uma dica para você. Se você é uma pequena e média empresa normal, meio que como as outras, a sua maior despesa deve estar acontecendo em gerais administrativas. Por exemplo, mão de obra geral do seu trabalho. Não estou nem falando da mão de obra de vendas, tá? Porque aqui, mão de obra de vendas entraria aqui, a mão de obra de fabricação aqui também. Você deve estar gastando pouco com marketing, vendas e gastando mais em geral administrativa. A gente vai ver isso já já. Um quarto tipo de despesa, despesas financeiras. Por exemplo, você fez uma antecipação de recebível, uma taxa de cartão de crédito, o valor que você paga para a mensalidade do seu banco, enfim, isso aqui entra em despesas financeiras. E por fim, impostos. Não tem muito o que fazer, impostos são impostos. Você vendeu 100, depende da sua carga tributária, você vai gastar 5 ou 17 ou 20%, enfim, isso aqui é uma despesa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer esses números aqui para saber, por exemplo, se eu te der R$100 nesse exemplo, se eu te der R$100, certo? Opa, deixa eu anotar aqui, R$100 aqui, ó, R$100. Para investir, imagina que eu tiro aqui uma nota de 100 e te dou 100. Aonde você vai colocar esse 100, você vai colocar 30 aqui, você vai colocar 50 aqui, você vai colocar tudo aqui em geral administrativos, por aí vai. Se a gente não tiver os números, aqui a gente começa a falar um pouquinho de número, acho que é a primeira vez que eu mostro número nesses nossos 17 minutinhos aqui de vídeo. Se você não souber como é que tá esses números do passado, você não tem como dar a resposta certa, você vai chutar. Porque se você não tem o número, você não fez análise, tudo que você falar tanto faz. Então a gente precisa começar a olhar isso, que a gente começa a falar de indicadores, a gente precisa olhar essas métricas. Então, olha aqui o que a gente ganha quando a gente olha cada uma delas. Então, olhando o marketing e vendas, a gente descobre o custo de aquisição, que é uma das coisas que vocês responderam que menos acompanham e menos conhecem. Custo de aquisição de clientes é tudo que você gasta para adquirir, para conquistar um cliente. É um número que ele pode soar confuso e estranho, mas na realidade você já faz isso, mais ou menos. Então, quando você faz uma panfletagem, quando você contrata uma agência para fazer um folder, um material impresso, quando você contrata um telemarketing para vender, você está gastando com aquisição. No nosso indicador, nos nossos números, a gente precisa saber, se eu gastar R$1.000, quantos clientes novos eu trago? Isso é totalmente possível, gente. Só que a gente precisa olhar o passado para olhar hoje e seguir projetando o futuro. Outro indicador, que é o custo da mercadoria vendida ou do serviço entregue. Então, se você vende um produto para alguém, quanto daquele dinheiro que você vendeu custou para você fabricar aquilo? Então, esse aqui é o custo da mercadoria vendida. E aqui eu estou falando não só da matéria-prima, o salário de quem produz, ou o salário de quem entrega, ou mesmo se você é a pessoa que está lá, acorda e separa uma parte do dia para produzir um produto, esse seu valor tem que estar aqui nesse indicador.
tá bom? Despesas gerais administrativas, a gente consegue dizer os custos gerais. Então, isso é importante porque a gente consegue entender se você está gastando, por exemplo, muito dinheiro na sua empresa apenas para manter ela rodando. Olha que interessante isso. Imagina que você tem um negócio, você acorda todo dia, vai trabalhar, chega em casa à noite e beleza. Fez isso o mês inteiro, um ano inteiro. E aí você olha para os seus gastos do ano ou do mês, você olha e fala, nossa, eu não estou gastando nada investindo em produto, eu não estou gastando nada fazendo aquisição de clientes, eu só estou gastando para minha empresa rodar, para ela existir, ela está respirando por aparelhos, ela está lá, se eu não colocar mais dinheiro, ela acaba. Então, a gente precisa acompanhar esses custos gerais também. Custos financeiros e impostos são relativamente mais simples desses outros aqui. Eles são gastos que você vai acompanhar, claro, ficar atento, o imposto não tem muito o que fazer, você só tem menos imposto se você vender menos, por exemplo, ou não declarar o que a gente não quer. A gente sabe que os negócios nascem na informalidade, alguns ainda se sustentam na informalidade, mas enfim, se você vendeu, você vai ter que separar esse dinheirinho aí para impostos. As despesas financeiras, a gente tem que ficar ligado para saber se a gente está aumentando muito, por exemplo, a antecipação de recebíveis e as taxas de cartão de crédito, que não tem também muito o que fazer no caso da taxa de cartão de crédito, porque se você vendeu mais, você vai pagar mais no total. Claro que você pode renegociar com essas novas empresas de adquirentes, se é que você usa cartão, enfim, você pode negociar um pouco a taxa, mas no total, se você vende mais, você vai gastar mais, paciência. Mas claro que é importante a gente acompanhar. Então, o que a gente faz com isso? A gente tem um modelo que é chamado de supermétricas. A gente ajuda a empresa a criar um controle de indicadores, que a gente vai entregar todos esses indicadores aqui para você. Então eu vou mostrar para você um exemplo de relatório, já tinha mostrado isso num outro vídeo, mas enfim, aqui eu vou tirar um zoom aqui só para mostrar para vocês a quantidade de indicadores, e aqui a gente começa a falar de número, a quantidade de indicadores que a gente tem. Mais importante, não adianta a gente olhar isso diário, porque diário não tem como a gente fazer um controle, porque imagina que você gastou R$2.000 com a sua agência de marketing hoje, mas esses 2.000 eles são por serviços que vão ser ainda realizados durante 2, 3, 4 meses, que seja. Então, idealmente a gente olha fechamentos mensais e também não só de um mês. A gente olha, por exemplo, e aqui eu posso mostrar um exemplo real, uma série histórica. Então, esse exemplo aqui, ó, custo de aquisição de clientes, que é um dos indicadores que eu mostrei lá atrás, e o apelido desse custo de aquisição é CAC, esse é o nome, a abreviação que a gente dá para custo de aquisição de clientes, eu acompanho mensalmente, então eu sei que nesse exemplo real, desde junho até janeiro, que foi a última vez que a gente fez esse levantamento para essa empresa, o custo de aquisição de cliente foi variando de 29, depois aumentou para 40 e está aí em torno de 35, 40 recentemente. Então repara que você já começa a fazer perguntas. Nossa, o que aconteceu com esse mês aqui? Será que a gente fez uma campanha? Será que ele está bom? Será que está ruim? Olha que interessante. Não quer dizer que é porque está mais alto que é pior. A gente de repente pode ter a vontade de querer voltar para esse número aqui, porque quando eu fiz uma campanha, num exemplo só, tá, gente? Quando eu fiz uma campanha de marketing, de aquisição, veio bastante clientes nesse mês. Eu prefiro gastar R$40 ou 41 e trazer 100 clientes do que gastar 29 e trazer só 30. Será que é isso que está acontecendo? A gente tem que começar a observar isso. Outra coisa que a gente pode olhar, e aí que eu gosto desse exemplo aqui, que eu vou dar para vocês aqui. Eu tinha mostrado isso no outro vídeo, mas aqui vai de novo. Eu consigo ver os gastos do mês, quanto eu estou gastando em despesas administrativas. Então, por exemplo, nesse caso, 75%, no caso 74,5% do que eu estou gastando na empresa está indo para gerar a vida, para ela rodar só, para ela gerar, para ela ficar vivendo. Eu gasto com impostos, pouquíssimo com custo, com marketing comercial. Então, nesse exemplo, eu estou gastando pouquíssimo com aquisição de clientes. Eu preciso aumentar esse número. E por aí vai. Só que para isso eu preciso olhar também as métricas mensais. Então, nesse vídeo aqui, nesse gráfico, eu pego esse número aqui, esse é o fechamento de um mês, e eu comparo. E você vai ver que a empresa ela está basicamente com gastos administrativos, que é esse verdinho aqui, constantes nos últimos 7, 8 meses. Então a gente precisa olhar isso e falar, nossa, gente, eu preciso colocar mais dinheiro no marketing comercial. Aí você vai ter que começar a olhar outros números. Eu não vou entrar em detalhes
todos os detalhes aqui, porque isso aqui vai levar um certo tempo. E é o trabalho de análise e etc. Então, o que eu convido você a fazer? Eu convido você a acompanhar o nosso trabalho. Eu vou mandar um outro vídeo para vocês explicando como você pode criar o seu próprio relatório, como a gente pode te ajudar a fazer isso, para que você tenha as suas saídas e entradas controladas mês a mês e a partir daí tomar decisões mais espertas, mais inteligentes para o seu negócio. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Fique ligado para os próximos. A gente se vê muito em breve.